As we get started here this morning, Então vamos começar aqui hoje de manhã. it is the desire of our team É o desejo do nosso grupo that you would have an experience with Jesus, que você tenha uma experiência com Jesus, that your hunger for Jesus would increase, que sua fome por Jesus aumente, that your hearts would burn for que Jesus. seus corações queimem por Jesus. Like in Luke 24, Como em Lucas 24, Jesus, after he was resurrected, depois que Jesus havia ressuscitado, there were two women who were walking, haviam duas mulheres que estavam andando. and he walked with them, but they didn't know it was him. E women or men? There was a mixture, sorry. There was a mixture of men and women, yes. Havia uma mistura de homens e mulheres. Eu perguntei se era homem ou mulher, porque eu queria ter And the certeza. Bible says that he was explaining to them about the Old Testament and the E a prophets. Bíblia diz que ele estava explicando para aquelas pessoas sobre o Antigo Testamento. And then later, he was revealed to them that he was Jesus. E enquanto ele falava, eles queimavam por dentro. E foi somente mais tarde que descobriram que era Jesus. And then the Bible said he disappeared. E a Bíblia diz que ele desapareceu. And the people who had seen him said, "Did not our hearts burn within us?" E aquelas pessoas que falaram com ele disseram, When- não, os nossos corações não queimavam quando ele falava, When Jesus was speaking to us. quando Jesus estava falando conosco. And we pray the same thing for you, that you would burn when he speaks to you this morning. E eu oro para que a mesma coisa acontecesse com vocês, enquanto falamos da palavra dele, você queime dentro de você. There's a difference between just knowing about Jesus and knowing him. Existe uma diferença muito grande entre você saber sobre ele e você conhecer ele. There's power when you experience him personally. Existe poder quando você experimenta Jesus pessoalmente. Daniel 11 says that those who know their God will be strong. Daniel 11 diz, aqueles que conhecem ao seu Deus serão mais fortes. John 11 says eternal life is knowing him. E João 11 diz, conhecê-lo te traz vida. So we can live in eternal life right now by knowing him every single day. Então nós podemos viver na vida eterna agora mesmo, enquanto nós caminhamos por essa terra. And one way of knowing God is by knowing all of his names. E uma forma de conhecermos a Deus é conhecendo todos os nomes e seus atributos. God has over 967 O names. Senhor tem mais de 960 nomes diferentes. And one thing the Lord spoke to us about this trip E uma coisa que Deus tem falado conosco nesta viagem, is that he was going to reveal himself as the Lord who restores. e era que ele se manifestaria e se revelaria como Deus que restaura, The God of restoration. Deus de restauração. The name for that is Jehovah El Ashib. E o nome dele para isso é Jehovah El Ashib, The Lord my restorer. ou seja, o Senhor meu restaurador. The meaning of one of his names is I am the restorer. E o significado de um dos seus nomes é esse: eu sou o que restaura. Just like many of our names have deep meanings as well. Assim como muitos dos nossos nomes têm significados profundos. Like Pastor Roberto, Quando o pastor Roberto, do you know what your name means? pastor Roberto, você sabe o que o seu nome é? I looked it up. Eu fui examinar. And it means a bright flame. E significa uma chama acesa. Doesn't that describe Pastor Isso aí Roberto? não descreve o pastor That Roberto? describes Pastor Eu Roberto. acho que sim. It is the same with God. These names have meanings. Então é como assim com o Senhor, o seu nome, os seus nomes têm significados. And the more we learn and study about his names, we will begin to see what he wants to do in our E o lives. quanto mais nós aprofundamos nos significados e entendemos, mais Ele faz em nossas vidas. So this morning, Portanto, hoje pela manhã, my wife wants to share a story from our life about restoration. minha esposa quer compartilhar com vocês uma história que vai falar muito da restauração que Deus fez em nossas And then vidas. we'll continue on with E the aí nós message. vamos continuar com a mensagem. I first want to say Primeiramente eu quero dizer that worshiping with you this morning que adorar ao Senhor com vocês hoje de manhã reminded my heart lembrou ao meu coração of what it will be like in heaven como vai ser lá no céu.
when the voices swelled in honor of the Lord, quando as nossas vozes foram ecoadas diante do it Senhor, was like being in heaven. é como que a gente estivesse no céu. Because we will all be there to honor the only true King. Porque nós todos estaremos lá para adorar somente Senhor. We travel to many nations, Nós viajamos por muitas nações, but I think perhaps mas eu acho your voices are the most beautiful. que as vozes de vocês são as mais lindas. A minha. 2 years ago when And mine. Yes. They take the mic away from me. 2 years ago when Ben and I came here, 2 anos atrás, quando eu e o Ben viemos aqui, we were in a season of great sorrow. nós estávamos num tempo de muita dor. We were very dry on the inside, Nós estávamos secos por dentro. and we were very confused because the Lord had told us one thing only. E estávamos muito confusos, porque o Senhor havia nos falado somente uma coisa. He said to stay and stand where we were in Ohio. Ele disse que nós ficássemos e permanecêssemos aonde estávamos, em Ohio. But he didn't say why Mas ele não disse por quê or how long. ou por quanto tempo. And then when we came here with you Então nós viemos aqui com vocês, into your beautiful city, nesta cidade linda de vocês. our personal mentor, O nosso mentor pessoal our father in the faith, é o nosso pai na fé, and our pastor, nosso pastor. he became terminally ill. Ele ficou muito doente. And we didn't know if we would get back to the United States. E nós não sabíamos se poderíamos voltar para os Estados Unidos To say farewell. para dizer adeus. At that moment in time, E naquele momento da nossa vida, our faith felt like it was hanging off the cliff. parecia que a nossa fé estava pendurada num grande abismo. But the entire time we were here with you, Mas durante todo o tempo que estivemos aqui com vocês, the Lord was showing his glory. o Senhor começou a mostrar a sua glória. Miraculous signs and wonders. Sinais e prodígios aconteceram. His presence would come and not leave. A presença dele vinha e não saía. But on the inside, E lá dentro, we weren't any different. nós não estávamos sentindo muito diferentes. So we returned to the United States. Então retornamos aos Estados Unidos. The Lord answered our prayers, O Senhor respondeu nossas orações. and our pastor went to his great reward. E o nosso pastor estava lá. But when he died, Mas quando ele faleceu, all of the years of sorrow and confusion that we had been having personally todos esses anos de confusão e dor que nós tínhamos, felt like we could no longer keep it together. não parecia que nós não poderíamos mais conter tudo aquilo. We were falling apart into a million pieces. Nós estávamos quebrados em milhões de pedaços. Our pastor had introduced us to your pastor. E o nosso pastor havia nos apresentado ao seu pastor. Our pastor had said, "Go to the nations. O nosso pastor dizia para a gente, This vai is- para as nações. This is the will of the Lord." Esta é a vontade de Deus. And then person after person in our lives E pessoa a pessoa que vinha em nossas vidas, began to die. as pessoas começavam a morrer. We had to make really hard personal decisions at work E nós tivemos que tomar decisões muito difíceis no nosso trabalho, and our families nas nossas famílias, that would impact us for many years. que nos impactaram por muitos anos. We couldn't understand why wasn't the Lord saying anything else? E nós não podíamos entender por Why que didn't he Deus não nos dava. Why didn't he say leave, go Falava. a different direction? Por que que ele não dizia, sai daqui, vai numa outra direção? But he never forsook us. Mas ele nunca He never nos left esqueceu, us. nunca nos deixou. One thing we were told, Uma coisa nos foi dita and we had to obey. e nós tínhamos que obedecer. But what do we do with death? Like the lady who gave her testimony, where do we put that? Mas o que que nós fazemos quando a morte vem, como essa jovem deu o seu testemunho? The sorrow doesn't go away. Aquelas coisas não saem assim. So daily we begin to cast our burden on Christ. Então nós começamos a lançar nossos fardos no Senhor Jesus Cristo. And we stopped taking it back. E nós começamos a receber dele. Every day we had to decide E todos os dias nós tínhamos que decidir that if the scripture is true,
que as escrituras eram verdadeiras it is always true. e serão sempre verdadeiras. And then every night we begin to pray as a family. E todas as noites nós começamos a orar como família. In our kitchen, we walk around our counters. E nós ficamos ali rodeando dentro da nossa cozinha. And we started to sleep a little better. E nós começamos a dormir um pouco melhor. But we felt so lonely on the inside. Mas ainda nos sentíamos tão sozinhos dentro de We nós. couldn't even talk about it together. All we did was cry. Nós nem sequer podíamos conversar sobre isso porque a gente só chorava. So one day we said it's time to stop. E um dia nós dissemos, isso aqui tem que acabar. And we took a sabbatical, a break. E nós então tiramos um tempo sabático. And for 6 months we sat at the feet of Jesus. E por 6 meses nós ficamos aos pés de Jesus Cristo. We went to work, Nós íamos para o trabalho, we took care of our family, nós cuidamos da família and we went to church. e nós íamos para a igreja. But we said no to everything else, and there were really good things like going to the nations, coming to see you. E dissemos não para muitas coisas que vinham, como ir para outras nações, como vir aqui. But we knew the truth that Jesus told Mary of Bethany. Mas nós sabíamos da verdade que Jesus havia dito a Maria lá em Betânia. There is one better thing, Tem uma coisa melhor. and that is to be at the feet of Jesus in his presence. E isto é estar aos pés de Jesus Cristo e na sua presença. And as we begin to surrender to Jesus, E quando nós começamos a nos render a Jesus, we begin to become whole. nós começamos a ser preenchidos. And I still can't explain how that happens. Eu não posso explicar para vocês como ainda isso aconteceu. And it wasn't just one moment where Jesus walked into our living room. Então não foi somente um momento quando Jesus entrou em nosso quarto. It was thousands of moments of doing the same things, Foram milhares de momentos como este que aconteceram, of creating a pattern of being with the Lord. criando um padrão de estar com o Senhor. We started to take a Sabbath every week. Então nós começamos a consagrar ao Senhor por semana um sábado do nosso dia. Do you know how many people want to get together on Saturday? Sabe quantas pessoas gostam de ficar juntos no sábado? We had to say no over and over again to be E a with gente tinha que Jesus. dizer não, não e não para as pessoas. Our wineskins began to be full, Nossas vidas começaram a ser preenchidas. and slowly the dryness started to go away. E devagarzinho as coisas começaram a desaparecer. And a few months ago, E alguns meses atrás, Ben and I, Ben e eu, we looked at each other nós olhamos um para o outro. and we said, the Lord has met us. Nós dissemos um para o outro, o His Senhor nos encontrou. His goodness has come into the land of the living. We didn't have to wait till A we got sua to bondade heaven. veio, a terra dos viventes, nós não tivemos que correr para isso, Ele veio para nós. We ran to Jordan and Ashley's house. Nós corremos e fomos para a casa do And Jordan we e said, Ashley. He has healed us. E nós dizemos para Ele nos curou. Because they knew the sadness we had had. Porque Ele sabia das It is dores que so nós tínhamos. important to have a community E é tão importante que a gente tenha uma like comunidade. you have here. E a vida está aqui. Maybe you feel like you're just trying to survive like we were. Talvez você esteja aqui tentando sobreviver como nós estávamos. The presence of the Lord never left us, A presença do Senhor nunca nos deixou. but we had stopped seeking Him Mas nós paramos de buscar a Ele. because we were overwhelmed in sorrow. Porque nós estávamos tão mergulhados nos nossos sofrimentos. Out of these many years of confusion, E depois desses muitos anos de confusão, we now have a deep spring. nós temos agora uma fonte muito profunda. We stand here to tell you the scripture is true. Estamos aqui de pé dizendo para você que as Escrituras são verdadeiras. He will hold your heart when it's broken. Ele vai segurar o teu coração quando você está doente. Will heal you and bring you into restoration. Ele curará você e vai trazer restauração para a tua vida. So we have come here today Então nós chegamos aqui hoje to be living epistles para sermos epístolas vivas, of the truth of Psalm 126. como Salmo 126. That was true when it was written in the Old Testament, Era verdade quando foi escrito no Antigo Testamento and it's true today. e é verdade hoje. Psalm 126, like Hannah said, has become one of our favorite verses.
Salmo 126, como ela disse, passou a ser um dos nossos textos prediletos. And verses 1 and 2 in the New King James Version, Nos versículos 1 e 2, na versão King James, they read like this. nós lemos assim: They say, when the Lord restored the fortunes of Zion, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, we were like those who dream. ficamos como quem sonha. Our mouths were filled with laughter, Então a nossa boca se encheu de riso our tongues with singing. e a nossa língua de júbilo. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. And so this morning I want to break down each word of these couple verses, E nessa manhã eu quero ir palavra por palavra desses versos, because there's power in every single word in these porque verses. existe poder em cada palavra desse texto. This specific psalm is called a psalm of ascent. Esta canção, ou esse cântico, é chamado cântico de romagem. Which means that the Israelites would actually sing these phrases. O que significa que os hebreus cantavam estes versos. They would sing songs to remind themselves of what the Lord had restored them Eles from. cantavam essas músicas para lembrarem-se do que Deus havia feito And por there's eles. many of you this morning that the Lord has restored something in your life. E existem pessoas aqui esta manhã que Deus restaurou coisas na sua And vida. you need to remind yourself just through talking about that testimony again, E você precisa lembrar-se a si mesmo, falando esse testemunho, and even putting it in your mouth and making it a song. e até colocando nos seus lábios, fazendo disto tua música. Because Revelation says we overcome by the blood of Jesus and through testimonies. Porque em Apocalipse está dito que nós somos vencedores pelo testemunho. And reminding yourself of what Jesus has done in your life will bring new faith to you again. E lembrando-se das coisas que Deus tem feito na sua vida, isso vai trazer mais poder e vai te encher mais. So the first word in this verse is the word when. Então a primeira palavra que nós vemos aqui nesse texto é a palavra quando. It's a word that describes a time frame. É uma palavra que descreve um tempo. And the Bible reminds us that times and seasons are in the hand of God. E a Bíblia nos diz que os tempos e as estações estão nas mãos do Senhor. Do you believe that your life's times and seasons are in the hand of God? Você crê que os teus tempos e estações estão na mão do Senhor? Because they are. Porque eles estão. A lot of us, when we think of restoration, Quando muitos de nós pensamos em restauração, we ask phrases like this. nós dizemos frases como estas: Will God restore to me? vai Deus restaurar para mim? We ask things like, will he do it can he do it for me? Nós perguntamos coisas assim: será que Ele pode fazer isso por mim? But this word when, Mas essa palavra quando it's a definite time frame. é um tempo definido. It's not a if he will. Não é se Ele fará, It is a when will he. mas diz quando Ele vai fazer. There's a word in the Greek in the New Testament, Existe uma palavra no grego no Novo Testamento, and it's the word kairos. e a palavra kairos, And it talks about time frames. porque fala também desses tempos. And it can mean a couple different things. E pode significar duas coisas. One thing it can mean is a sovereign time frame of God. Significa que pode ser um tempo soberano de Deus. A sovereign time frame of God is the second coming of Jesus. E o tempo soberano de Deus fala da segunda vinda de Jesus. It's his time frame. He's choosing when he Por comes quê? back. Porque é o tempo dele. Ele escolheu esse tempo. But the other side to that word Mas o outro lado desta palavra can mean a time frame that is spawned by our faith. pode ser aquele tempo que é preenchido pela nossa resposta em fé ao momento que vivemos. An example of that would be the centurion who came to Jesus to ask for Um healing. exemplo disso é aquele centurião que veio a Jesus.
Another example would be the woman with the issue of blood. Outro exemplo é aquela mulher do fluxo de sangue. It was her faith that pulled the restoration into that Foi moment. a fé dela que atraiu a restauração de Jesus para ela. Jesus wasn't looking to heal someone. Jesus não estava ali procurando alguém para curar. He was actually walking to another appointment. Ele estava, na realidade, indo para outro compromisso. And the Bible says she came behind him and touched the E a hem of Bíblia his diz que ela garment. veio por trás dele e tocou na veste dele. And she had a moment with Jesus because E of ela her faith. teve momento com Jesus por causa da fé. It's not a if Jesus will restore to you, it's when. Não é se Jesus vai restaurar para vocês. And we believe É this quando. we believe this morning is a time for you to be restored. E eu creio que nesta manhã é o tempo de Deus para você ser restaurado. The next word in this verse is the word Lord. A próxima palavra desses versos é a palavra Senhor. And the word Lord can mean multiple things as well. E a palavra Senhor pode ser múltiplas coisas também. It can mean master. Pode significar mestre, It can mean leader. pode significar líder, It can mean father. pode significar pai, It can mean bread giver. pode significar o doador de pão. And we're reminded that Jesus said, "Don't call me Lord." E nós somos chamados, lembrados disso, Jesus disse, não me chame de Senhor, Unless you do what I ask you to do. a menos que você faça o que eu peço para você fazer. And so it all comes down to the posture of our heart. Então tudo que acontece vem para o centro do nosso coração. Jesus has a deep desire to restore things to our life. Jesus Cristo tem esse desejo de restaurar coisas But if na nossa we're vida. not submitted to Him, Mas se nós não formos submetidos a Ele, then we cannot have the benefits Então, of Him being Lord of our life. não podemos ter os benefícios dele ser Senhor de nossas vidas. An example of this is in the story of Lazarus. E um exemplo disso é a história de Lázaro. The Bible says that when Jesus was coming to heal Lazarus, A Bíblia diz que quando Jesus estava indo curar Lázaro, it says that Martha ran first. diz que Marta correu primeiro. And she said this phrase. E ela disse essa frase. She said, "Lord, if you would have been here, my brother would not have died." Ela correu e disse, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. And they continue to have a little more conversation. E aí eles continuaram conversando. And then she runs back to her sister Mary. Então ela corre e vai buscar a sua irmã Maria. And then Mary comes and runs to Então Jesus. Maria vem correndo e encontra com Jesus. And Mary says the same thing Martha E said. Maria disse as mesmas coisas que Marta disse. But Jesus reacted differently to her Mas Jesus reagiu diferente com Maria, because he saw her heart, porque ele viu o coração dela. that she had made him Lord of Que ela everything. havia feito ele Senhor da vida She dela. said the same thing. She said, "Lord, if you would have been here, my brother would not have Ela died." disse a mesma coisa que Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, the- meu irmão não teria morrido. And the Bible says when Mary said that, Mas a Bíblia diz que quando Maria disse it isso, said that Jesus groaned within himself. ao invés de Jesus gemer por dentro, He reacted to her desire for restoration for her brother. ele reagiu pelo desejo da restauração do seu irmão que estava nela. And so the posture of our heart of making him Lord Então o pastor da nossa vida te fez Senhor da vida dele. will bring about atmospheres of restoration that we can walk E into. ele é Senhor para trazer uma atmosfera de restauração para você. The next word in the verse is restoration. A próxima palavra desse texto é a palavra restauração. The biblical meaning of restoration O significado bíblico para restauração is to receive back more than you lost. é receber de volta mais do que você perdeu. And we see that again in the story of the woman with the issue of blood. E nós vemos a história novamente daquela mulher do fluxo de sangue. The Bible says that after she was healed, A Bíblia diz que depois que ela foi curada, it says that she stood before Jesus ela ficou de pé diante de and the Jesus entire crowd e toda aquela multidão. and told them her whole story. E aí ela falou a história dela. And then Jesus called her daughter. E aí Jesus a chama de filha. For over 12 years, she had been bleeding. Por 12 anos ela havia estado sangrando. She'd spent all her money and gone to every doctor. Gastara todo o seu dinheiro com médicos. But in a moment of time, she was healed physically. Mas no momento da sua história, ela foi curada fisicamente. But when Jesus called her daughter, he restored her identity as Mas well. quando Jesus Cristo a chamou de filha, ele restaurou também a sua identidade. Because in the Jewish culture, if you were bleeding,
Porque numa cultura judaica, se você está sangrando, you were not allowed to be with others. You were pushed to the side. você não é permitido ficar entre as pessoas, você é expulsa. And so for 12 years, her family would have had to push her to the side. Então, por 12 anos, aquela mulher foi colocada de lado até pela If sua she would família. come into the public, E ela não podia vir no meio do público. she would have to stay to the side and they would yell, unclean, unclean. Ela teria que ficar de lado e as pessoas ficavam olhando e gritando dela. Ela é impura, é impura, é impura. So not only was her body sick for 12 years, Portanto, não somente o seu corpo estava doente por 12 anos, but her self-worth was destroyed. mas seu próprio eu foi destruído. So in a moment of time, the Lord restored her body and her identity. Então, no momento da vida dela, o Senhor curou o corpo dela e restaurou a identidade And the dela. Lord wants to do the same to you today. E o Senhor quer fazer a mesma coisa com você hoje aqui. So why does the Lord restore things in our life? Mas por que o Senhor restaura coisas na nossa vida? The simple answer is it's to show us what is to come. A resposta mais simples é para nos mostrar o que está por vir. Because there is one day that is coming Porque haverá um dia que está vindo, where there will be no sickness, onde não haverá mais doença, there will be no disease. não haverá mais nenhuma enfermidade. Like Hannah said, where we'll be in heaven with Jesus. Como a Hannah disse, nós estaremos no céu com There will be Jesus. no tears. Não haverá mais lágrimas. And so Jesus brings these moments of restoration to show us Então what is to Jesus, come. ele toma esses momentos de restauração para nos mostrar o que está por vir. To encourage us that His kingdom is dwelling among us. Para que nos encorajar que o seu reino, ele está no meio de nós. But there is more coming. Mas existe mais por vir. The next word is the word fortunes. A próxima palavra, what is? When the Lord restored the fortunes, Quando o Senhor restaurou nossa fortuna. And this is not talking about money. Isso aqui não está falando de dinheiro. There's much that could be talked about with this Existe word. muito mais que nós podemos dizer sobre essa palavra. The thing I want to point out this morning Mas uma coisa que eu quero salientar essa manhã, of one fortune that we had lost as humans de uma fortuna que nós perdemos como seres humanos, was the treasure of walking with God. foi o tesouro de caminhar com Deus. The Bible says that Adam and Eve would walk with God A every Bíblia day. diz que Adão e Eva andavam com Deus todas as manhãs. They would hear His voice clearly. Eles ouviam a voz dele claramente. And in hearing His voice, everything was provided. E quando eles ouviam a voz, tudo era provido para eles. Psalm says that the word of God is like gold. Os salmos dizem que a palavra de Deus é como ouro. Jesus said we live off of every word that comes out of His mouth. Jesus disse, nós vivemos por cada palavra que sai da boca de Deus. And so we had lost this fortune. Então nós perdemos essa fortuna. But we can receive it back as we receive Jesus back into our lives. Mas nós recebemos isso de volta quando recebemos Jesus em nossa vida. Psalms 103 says, Salmo 103 diz, forget not His benefits. não se esqueçam dos seus benefícios. Many of us have lost the ability to remember the benefits of a relationship with God. Muitos de nós já perdemos até a habilidade de nos lembrar dos benefícios que Deus tem feito na nossa vida. And one of the benefits of being in relationship with Jesus E um dos benefícios que nós temos de estar em relacionamento com o Senhor Jesus is physical healing. é a cura física. In Isaiah, it says that He was bruised for our sickness. Em Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas enfermidades. The same faith that brings salvation to our life is the same faith that brings healing. A mesma fé que traz salvação para a nossa vida é a fé que traz cura para o nosso corpo. These are fortunes that the Lord wants Então to são restore to us. fortunas que o Senhor quer restaurar em cada um de nós. The next phrase of this verse talks about Zion. Excuse me. The next phrase of the verse talks A, about nossa, Zion. a próxima frase que está aqui fala-se sobre Sião. Zion in the Word of God always means the people of God. Sião, na palavra de Deus, sempre significa o povo de Deus. Let us be reminded today that we are the people of God. Vamos ser lembrados hoje de que nós somos o povo de Deus. That should bring great excitement to our Isso life deveria every trazer single day. muita alegria ao nosso coração, To be reminded that we are His people. de sermos relembrados que somos o povo de Deus. The next phrase in this verse says that we were like those who dreamed. A próxima frase diz, como aqueles que sonham.
Encountering the God of restoration encontrar esse Deus de restauração, will cause an explosion of faith and vision to be birthed nos in your life. causa uma explosão de fé que produz visão em nossa vida. You'll start to believe that anything is possible. Nós começamos a crer que tudo é possível. You'll start to dream with God about what is on His heart. Nós começamos a sonhar aquilo que está no coração dele. You'll start to lose some of the earthly dreams that you dream about of just things. Você começa a perder aquele sentido dos sonhos terrenos que você carregava dentro de You'll você. start to catch a vision of how your life is divinely connected to His E você plan. começa a receber uma visão de que sua vida está diretamente conectada com ele. And when you actually start to dream about what's on the heart of E God, quando você, na realidade, começa a sonhar o que está no coração de Deus, that is holy ground. aí você está em terra santa. When you say, God, every dream that I have, Quando você diz todo sonho que eu tenho, I lay them down and I want your dreams. oh Deus, eu deixei para trás para seguir os teus sonhos. When God restores something in your E life, quando Deus restaura alguma coisa na tua vida, you'll start to dream again. você começa a sonhar novamente. The next phrase in this verse A próxima frase desse verso. says, then our mouths were filled with laughter. Então diz que as nossas bocas se encheram de risos. An encounter with God always brings joy. Um encontro com Deus sempre traz alegria. A sign of the move of the Spirit is always joy. Um sinal do mover do Espírito é alegria. Because the Bible says that the joy of the Lord is our strength. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. After we have encounters with the God of restoration, Então, quando nós temos encontros com Deus da nossa restauração, the Lord has always intended for that experience o Senhor sempre quis que estas to be experiências shared with the world. sejam compartilhadas com o mundo. And in order to go, we need strength. E quando nós vamos, nós precisamos de força. So He equips us with joy so Então, that we can go in Ele nos strength. equipa com o gozo para que nós vamos com força. And many of you will have your joy restored this E morning. muitos de vocês terão o seu gozo restaurado esta manhã. The next phrase in this verse says, "Our tongues, our tongues was singing." Então, na próxima frase, nós diz que nossas línguas cantavam. The Bible says that the tongue is very powerful. A Bíblia diz que a língua ela tem muito poder. After a restoration, an encounter of restoration with the E Lord, depois de um encontro restaurador com o Senhor, the Lord touches your mouth o Senhor toca a sua boca to be able to share with others. para que você possa compartilhar com os outros. And we see this again in the woman with the issue of blood. E nós vemos novamente isso nessa mulher do sangue, do fluxo de sangue. Because for 12 years she wouldn't have talked to many people. Porque 12 anos ela não falara com ninguém. But it said she stood up in front of everyone Mas agora restaurada ela estava diante de and todos. shared what Jesus had E ela done for her. começa a compartilhar o que estava acontecendo com And so ela. this morning, as the Lord restores things in your life, Então hoje pela manhã, quando o Senhor está restaurando coisas na tua vida, many of línguas serão avivadas. you haven't had the ability to share with others about E Jesus. você vai ter a habilidade restaurada de falar de Jesus para os outros. But after you encounter the God of restoration this morning, Mas quando você tiver esse encontro restaurador com o Senhor essa manhã, you will start to be able to speak for Him você vai começar a falar por Ele and about Him. e acerca dele. The last part of this verse says, "Then it was said among the nations, E aí diz na última parte desses versos the Lord has done great things for que o them." Senhor fez grandes coisas por eles. Just like Hannah was saying earlier, Assim como a Hannah estava compartilhando aqui mais anteriormente, that we are living epistles que nós somos epístolas vivas, read by all men. são lidas por todos os homens. When we encounter the God of restoration, Quando nós encontramos esse Deus de it is restauração, always the intention of God é sempre a intenção de Deus that people would be able to talk about the story of your que restoration. as pessoas comecem a compartilhar as histórias de sua restauração. We are living epistles Nós somos epístolas vivas read by all men. e que são lidas por todos os homens. People are watching your life As pessoas estão olhando a sua vida and they will see Jesus. e eles verão Jesus. These encounters of restoration with the Lord Esses encontros de restauração com o Senhor are very important to the spreading of the gospel. é muito importante para espalharmos o Evangelho. They show people that Jesus is alive. Eles mostram às pessoas que Jesus Cristo está vivo. And I want to read one story
One more story, E eu quero ler para vocês mais uma história. and then we're going to pray for some people. E aí nós vamos orar por algumas pessoas aqui hoje. There are many of you in this room that need family members or children restored back to Jesus. Alguns de vocês aqui precisam de familiares restaurados, trazidos de volta para o Senhor. And many of you know this story of the prodigal son. E vocês conhecem muito bem a história do filho pródigo. But it says in the story of the prodigal son E diz ali na história do filho pródigo that he took his inheritance and he went away and spent it all. que ele pegou toda a sua herança e foi caminho afora e gastou tudo que tinha. He lived a life of sin. Ele viveu uma vida de pecado. But it says one day, Mas diz que um dia, it said a thought came to him. ele disse, um pensamento vem a ele. And he thought, my father's servants are better off than me. Ele dizia na sua mente, os servos do meu pai têm vida melhor que a minha. He was a son, Ele era filho, but he had fallen into sin so much mas ele tinha caído tanto em pecado that he didn't think he could go home as a son. que ele não achava mais que poderia retornar para casa como filho. He said, I'll go home as a servant. Então ele disse para si mesmo, eu voltarei como servo. But that thought started the process of him being restored. E aquele pensamento começou o processo da sua That I will restauração. at least go home and be a servant. Pelo menos eu volto para casa para ser um dos servos do meu pai. And so this morning, the first prayer that I want to pray Então hoje pela manhã a primeira oração que eu quero is fazer for those of you who have been asking God to restore family members back é to por Jesus. aqueles que têm pedido a Deus que restaure suas famílias para o Senhor. If that is you and you're believing for someone to come back to Jesus, Então, se isso representa você, que você está pedindo a Deus para trazer um you familiar just de stand up volta for a second. para Jesus, eu pediria que você ficasse de pé por um instante. we're going to pray a simple prayer. Nós vamos fazer oração simples. We're going to pray that a thought would come to the people that you're believing for. Nós vamos pedir a Deus que coloque um pensamento nas mentes daqueles que vocês agora estão representando diante do That the Senhor. Holy Spirit would send them a thought Que o Espírito Santo traga a eles um pensamento. that I need to come home. Esse pensamento, eu preciso voltar para casa. The life I'm living is not satisfying me. A vida que eu vivo aqui não me satisfaz. There is the bread of life that I need to come back to. Tem aquele pão da vida que eu preciso retornar a comer. So, Father, this morning, Portanto, Pai, esta manhã, we ask right now in the name of Jesus, nós te pedimos agora em nome de Jesus, Father, that you would send thoughts que o Senhor envie pensamentos to the people that we are believing for this morning, para as pessoas que nós estamos crendo, that are far from you this morning. que estão distantes de Ti. Father, send them your thoughts to come home. Deus, envia-lhes os Teus pensamentos para que eles voltem para casa. And Father, when you send those thoughts, E quando o Senhor enviar esses pensamentos, I ask that you'd send your love with it. eu peço, Senhor, que o Senhor envie o Because Teu amor com you eles, said it's your goodness que é a Tua bondade that causes us to repent. que nos faz arrepender, It causes us to change our thinking. que nos faz mudar nossos pensamentos. And so we call it done, Father. Portanto, nós agora declaramos feito, Senhor. Thank you for the testimonies of those people coming home to you. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que ouviremos dessas pessoas retornando para seus lares. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor.